Vamos ler. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Nós, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. 2 aleluia, tá bom. Tem alguém que está vivendo isso aqui? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Quantos conseguem dizer amém? Tome o seu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Declaramos uma vez mais que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus neste lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Continue, Senhor, Espírito Santo, nos ministrando e se movendo conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Amém? Queridos, Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Corinto, e me chama muita atenção esse capítulo, porque quando nós compreendemos a revelação do que Paulo está dizendo nesse capítulo, a nossa vida muda. Sabe aquele negócio em que nós sempre procuramos uma justificativa ou um argumento para não estarmos vivendo aquilo que deveríamos viver? Sabe quando procuramos um argumento, uma justificativa, uma desculpa para justificar aquilo que nós vimos, recebemos de Deus, mas não estamos vivendo ainda? Sabe, aquelas justificativas do passado para justificar o fracasso do presente. Quando nós entendemos essa palavra, essas justificativas, elas acabam. Vou usar um exemplo simples. Muitas pessoas, cristãos, quando nós falamos, qual foi a promessa que Deus te fez? Deus me falou que eu ia viver isso, que eu ia viver aquilo. E o que aconteceu? O meu pai fez isso e aquilo. A minha mãe, o meu antigo pastor, o meu líder, a denominação.
o meu ex-patrão, o meu ex-sócio, a minha ex-mulher. Sabe aquele negócio de ficarmos transferindo culpas? Quando nós entendemos a revelação dessa palavra, toda desculpa acaba. Nós precisamos entender, olha aqui, Paulo está dizendo, primeira coisa, você quer viver o propósito de Deus, você quer viver o plano que Deus tem para você, porque você não está aqui para se aventurar nessa terra. Eu não estou aqui como um experimento. A Bíblia diz que Ele nos coroou. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Olha para o seu irmão e diga, você não está em fase de teste. Diga para ele, você não é um experimento. E não tem ninguém em 7,8 bilhões de pessoas nessa terra igual a você. Só você tem esse desenho no seu dedo. Porque você é original. Deus te fez único. Um indivíduo único. É um dos princípios. Para quê? Para você cumprir um propósito que nenhum outro vai cumprir. Começa na tua casa, alguém precisa crer. Começa na tua família. Meu Deus, começa no lugar onde você foi inserido. Meu Deus, deixa eu só testemunhar para você. Eu vivi anos nas drogas, no crime, escravo de Satanás, como a escória da sociedade. Todo o bairro em que eu cresci, via a vida que eu vivia e levava. Minha mãe era chamada para ir nos lugares porque eu estava sendo preso, algemado, sendo colocado atrás de uma viatura. O bairro inteiro sabia quem eu era. As pessoas atravessavam a rua, não passavam do mesmo lado. As mães aconselhavam os filhos, não se aproxima dele, não anda com ele, não fala com ele. Foi um lugar de vergonha, de desonra. O diabo quis acabar com esse propósito que Deus tinha na minha vida. Mas eu quero te testemunhar que exatamente agora, enquanto nós estamos aqui no bairro do Vila Nova York, onde Deus mais me provou e onde o diabo quis me envergonhar, está acontecendo um culto poderoso agora de Santa Ceia. Alguém precisa entender isso. Eu não sei qual foi o lugar da tua vergonha, mas pode ser que nasça uma igreja lá. Meu Deus, pode ser que Deus te levante como pastor nesse lugar. Meu Deus, Ele brilha, e Ele brilha neste lugar. Vamos. Cancela o voo. Você consegue compreender que o lugar que você foi inserido não é para você ser envergonhado? E ainda que você foi envergonhado, talvez porque não tinha entendimento do propósito de Deus para a tua vida, Deus ele vai revelar quem você é. E quando você descobre quem você é em Deus, ninguém mais pode te parar e te impedir de viver o teu propósito. 3 pessoas estão entendendo. Quando o Senhor me resgatou, na mesma semana eu já estava ganhando jovens para Jesus. As esquinas do Nova York eram cheias de gente fumando maconha. A gente chamava o Nova York de droga work. Eu comecei a parar em todas esses lugares de droga, ponto de droga. E os caras falavam, e aí mano, chegou? Vamos dar um 2? Não vou dar 2. Por quê? Porque eu conheci uma brisa mais louca. Porque eu conheci algo melhor. Eu e o pastor Jackson, daqui a pouco o pastor Jackson começava a cantar. Claro, porque se eu cantasse eles iam sair correndo. Então ele cantava e eu testemunhava. Qual era o resultado? Jovens largando baseado, jovens largando as drogas, jovens se convertendo. Começou a acontecer isso no Nova York. A boca de tráfico que tinha no Nova York fechou. Alguém precisa entender isso. Você não vê mais ninguém nas esquinas do Nova York fumando maconha. Pelo contrário, ele é conhecido pelos jovens da Igreja Azul. Um avivamento está acontecendo naquele lugar. Só que quando eu comecei a pregar, algumas pessoas diziam, ele não era drogado? Foi fácil? Claro que não. Ele não era aquele que fazia tanta coisa errada? Ele não era aquele que agora está falando que se converteu? Ficavam meio confusos. Ficavam confundidos. Diga para o seu irmão assim, o teu posicionamento vai deixar muita gente confundida. Aí você vai dizer assim, não pastor, mas eu nunca usei uma droga, graças a Deus. Pastor, eu nunca bebi, graças a Deus. Mas você é muito orgulhoso. Você se acha melhor que as pessoas. Você se acha o bonzinho da cocada preta.
Mas sabe o que acontece? Quando você tem um encontro com Jesus, você vai se tornar humilde. Você vai se tornar simples. Você vai se tornar doador. E as pessoas vão ficar confundidas. Meu Deus do céu. Talvez você seja aquele que azarava todas as irmãs. Aqui não, porque aqui você toma um pau. Aqui você toma couro. Cadê meu advogado? Me ajuda. Ficava com todo mundo. Aí de repente você contra Jesus. E aí entra no Holy Court. E as pessoas ficam confundidas. Você não era aquele que era o sem vergonha? O que está acontecendo? Vai enganar ela? Não, não vou enganar, eu estou no namoro santo. Mas o que você quer com ela? Eu quero casar. Eu quero ter uma família. Mas peraí, você não era aquele sem vergonha que saía com todo mundo, que falava que nunca ia casar? As pessoas vão ficar confundidas. Meu Deus do céu. Talvez você é aquele que as pessoas sempre encontraram bêbado na rua. Começava na... e acabava no domingo. E as pessoas se encontravam duro, sem dinheiro, fedido, desarrumado, e agora endividado. Mas de repente vão te olhar com a Bíblia na mão. Em vez de você estar voltando do rolê que começou na sexta, você está indo para o culto de domingo. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ficar confundidas. Agora eu quero falar biblicamente. Atos capítulo 9, a Bíblia diz que um homem chamado Saulo de Tarso teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Ele caiu em terra, ele foi tocado, ele teve um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que Saulo de Tarso entrou numa rua chamada direita, dentro de uma casa. Deus desperta o discípulo oculto chamado Ananias. Ananias fica com medo de orar por ele, porque ele diz: como eu vou orar por esse homem? Ananias ficou confundido, porque ele disse: ele é aquele que mata aqueles que falam de Jesus. Como eu vou ir lá, Deus? Ei, Ananias, vai lá orar por ele, porque ele é um homem valioso para mim. Eu quero dizer que não importa qual foi o teu passado, não importa a tua situação atual. Se você está aqui hoje, é porque você é um homem, você é uma mulher, você é valioso para Deus.